Pessoal, boa tarde. Então, vamos começar com mais um webinar. Como sempre, eu sei que vocês estão sempre esperando os webinars sobre trem. A gente também quer transformar vocês em trenólogos e saber tudo o que está acontecendo com este meio de transporte, essa mobilidade. Que todo mundo, eu sei que todo mundo sabe de avião, todo mundo sabe os sistemas, Amadeus, Sabre, mas trem ainda o agente de viagem tem um pouquinho de medo, né? Então, o que a gente está querendo fazer com todos esses webinars é para você deixar mais tranquilo, para saber como atua nas diferentes ferrovias. Por quê? Porque, embora na parte aérea existe todo um IATA, toda uma organização que você pode, às vezes, misturar as companhias aéreas, você pode trabalhar com os grupos, com Star Alliance, com Sky. Trem não. O trem, cada empresa é uma empresa diferente. Aos poucos, eu sei que vai ter algo parecido com a aviação, mas cada companhia de trem tem suas regras. E há um processo, sobretudo na Europa, para que exista mais conexões, né? Ou seja, as ferrovias, na realidade, quando nascem, eles pensaram até as fronteiras, não pensaram das fronteiras para frente. Então, um sistema, às vezes, que era completamente diferente, colidia com o outro, e era, às vezes, muito difícil fazer uma reserva. Hoje, tudo isso está melhorando a passos agigantados. A TT Operadora investe muito em tecnologia, muito em TI, e criando nossos próprios sistemas. E agora, hoje, vamos falar sobre sobre as ferrovias italianas. Eu sei que muitos de vocês, especialmente o pessoal da velha guarda, como eu, fica um pouco apreensivo às ferrovias italianas. Daquela época, eu sei de que os trens italianos eram comparados, por exemplo, com os franceses, que foram os primeiros a se modernizar, ou os alemães, ficavam apreensivos porque era o trem italiano que vem de Firenze e arrivano con 500 minuti di ritardo o 200 minuti di ritardo. E de Roma para Milão eram 6 horas, 8 horas, né, no turno, quando hoje você chega em 2 horas e poucos minutos. Então, tudo mudou. Aquelas companhias que estavam no primeiro lugar de modernidade, vamos ver, uma SNCF, a francesa, uma DB, alemã, que estavam nas primeiras, agora já não estão no nível do que é as italianas. Ou seja, a Itália, nos últimos anos, especialmente a partir do ano 2000, muda completamente. Deixa de ser uma companhia normal, não é nem normal, né? Porque, como eu falei, era atraso, burocracia, e bem empresa estatal, que nem o italiano achava isso bom e utilizava outros meios de transporte e não utilizava trem. Aí, a partir do ano 2000, ele foi se modernizando, e hoje eu posso dizer, porque eu conheço bem todos os trens, europeus especialmente, que ela é a companhia número 1 na Europa, e número 1 em conforto e em velocidade. A Itália tem uma grande vantagem, né? Você conhece como é aquela bota, então você tem uma linha longitudinal que vai desde o norte, desde Turim até Sorrento. Então, é uma linha onde eles investiram muito e, como eu falei, na velocidade. Então, para nós, agentes de viagem, você pode utilizar todos os pontos turísticos utilizando o Frecciarossa, essa linha do Frecciarossa. Então, imagine, o Milão, um cliente que quer visitar o Scala, que quer visitar a catedral, que quer ou que vai para Bolonha, para Firenze, para Roma, para Sorrento, Nápoles, Sorrento, Capri, ou seja, essa linha longitudinal pega os principais pontos turísticos da Itália. Então, eu posso ter uma ideia ou conhecer bem a Itália de norte a sul, de sul a norte, me mexendo de Frecciarossa.
Por que eu digo, e depois a Mirelle que está aqui, ela vai explicar a qualidade das classes de trem. Enquanto outras companhias, outras empresas têm até duas classes, vamos dizer, uma segunda e uma primeira, a Itália utiliza, Trem Itália, utiliza 4 classes. E vão a um tipo de classe que é fantástico. São fantásticas as classes da Trem Itália. Cada uma tem umas vantagens sobre seus concorrentes que é incrível. Se vocês visitam, por exemplo, ou têm a possibilidade de viajar na classe executiva, é mais, eu diria que tem que recomendar para todo cliente utilizar essas classes executiva e business. Não viajar numa standard. Primeiro porque dentro do preço que esse cliente está elaborando ou pensando para a sua viagem, essa parte do trem é uma parte ínfima. E ele vai voltar da Europa, da Itália, com uma experiência única, e porque até a mim me surpreende. Quando eu conheci a classe standard, o pessoal da Trinitália me perguntou o que você achou, o que você achou com você conhecendo outras classes. Até esse momento, para mim, a classe trem executiva do Sapsan, do trem russo entre São Petersburgo e Moscou, para mim nunca tinha visto uma coisa assim. Mas agora sim, a Flecha Rosa para mim é melhor ainda que o do Sapsan. Quando eu entrei no vagão, eu pensei, não, esse é um avião executivo. Um avião executivo, estou falando. 10 poltronas, que aquilo é 10 sofás com um conforto, botões a ambos lados, 180 graus, comida a piacere, como dizem os italianos, menu com 7 pratos. Essa experiência, o brasileiro vai amar. E não me venham com que isso é caro, porque não é caro dentro do que ele, mesmo um passageiro, estou falando de um passageiro de luxo, de categoria de luxo, estou falando de um passageiro 4 estrelas, tranquilamente accede a esse tipo de experiência. Às vezes é mais barato que uma excursão, que uma excursão lá na Itália. Então, eu digo, se o passageiro vai viajar para a Itália, business ou executiva, número 1. Bom, isso, uma coisa interessante também nessa linha longitudinal, a gente fala do Flecha Rosa, que é o trem que vai até 400 km por hora, não vai a 400 km, ele chega às vezes a 350, 300, mas ela tem umas linhas transversais que permitem chegar às outras cidades menorzinhas, onde o nosso cliente tem parente ou quer sair, a diferença quer ir para Pisa. Então, depois do Flecha Rosa tem o Flecha Argento e o Flecha Bianca. Então, ela é uma network perfeita para fazer toda a Itália. E não é só Itália. Prestem atenção, daqui a pouco ela já está nos outros países de Europa. Então, daqui a pouco vamos estar na França, vamos estar na Espanha, que já está, vai estar na Alemanha, em 2026. Pensem que os trens, agora, estão naquele conceito da Open Track. Open Track significa qualquer um pode colocar um trem em países. Os italianos podem colocar um trem na Espanha, podem colocar na Itália, podem colocar na Inglaterra. Europa ficou aberta vocês já escutaram o Open Sky, né? De que todo mundo pode voar por um país. Isso está muito em voga, se fala muito do Open Sky. Bom, na Europa já estão fazendo o Open Track, que se chama. Gente, eu vou deixar agora, já falei muito, eu sei que eu gosto de falar especialmente de política, de trens, de tudo o que vem pela frente, mas pela frente é esse trem que vocês estão aí. É o mais moderno trem que existe, tá? Então, eles realmente conseguiram uma tecnologia superior a todos os outros, e aí eu estou incluindo os franceses, os alemães. Eles utilizaram uma tecnologia canadense e aplicaram ainda uma tecnologia
italiana, então dessa é um ítalo-canadense fantástico. Gente, vamos lá, Mirelle, está me escutando? Eu te ouço, você me escuta? Então, eu queria que agora, já que depois dessa introdução, que vocês falassem, vamos mais àquela parte que o agente de viagem lhe interessa, né? Vamos ver como que é a história das reservas, como que é a história do tutu, que quer dizer da aquisição. Então, vamos nessa parte que vai ser muito, muito interessante, tá? É Sempre exatamente isso. importante que a gente sempre está à disposição para tudo que for questão, quer saber, informação, que nós temos um time especializado, como está vendo, que sabe tudo de trens, todo de trens. Esse é nosso objetivo. Nós somos, lembrem sempre, TT operadora especialista em trens. Não só em bilhetes, também em pacotes, em trens de luxo, mas trens é o nosso leitmotiv. Mirelle, a palavra é tua, vamos adiante. Exatamente. O trem, ele é a alma do negócio aqui, né? Boa tarde a todos. O Pablo falou um pouquinho sobre a Trenitalia, as suas rotas, as diferenciais. Agora eu vou explicar um pouco mais detalhado sobre o produto dentro da TT Operadora. Como a gente faz para vender, o tempo de reserva, particularidades sobre malas, sobre assentos, enfim. Vou explicar um pouquinho mais detalhado para vocês, tá? A TT Operadora, ela é uma líder de mercado em trens, né? A nossa alma respira trens aqui, né? Todo mundo conhece de trens, entende de produto, mas a gente não faz só trens, né? Então, temos pacotes, trens de luxo, então, uma gama enorme de produtos, tá? Todos os trens da TT Operadora oferecem comissão de 6% sobre o valor da tarifa, sem OF, valores parcelados em até 3 vezes sem juros no câmbio do dia e desconto para pagamento no Pix, tá? A gente tem um atendimento especializado. O que quer dizer um atendimento especializado no caso de trens? Todo consultor da TT Operadora conhece de trens europeus. Então, o que você quiser perguntar sobre uma particularidade de estações, ou tempo de chegada, tempo de saída, como que se localiza dentro de uma estação de trem, sempre tem alguém que já fez aquela ferrovia, conhece daquele destino, então a gente consegue te ajudar. Esse é o grande diferencial, é conhecer do produto, porque a gente não tem trem no Brasil como é na Europa. Então, quando se fala sobre trem, é muito importante você ter quem conheça o produto. Porque todo mundo fala, é muito difícil vender trem. Não, não é. A gente está aqui para fazer isso bem fácil. Deixa eu passar aqui essa tela. Eu vou falar um pouquinho sobre os tempos, né, de conexão do Frecciarossa e quais são os principais modelos de trem da Trenitalia, tá? Então, dentro da Frecciarossa, temos trens que faz, por exemplo, Bolonha-Florença em 37 minutos, Roma-Veneza em 3 horas e 59, Roma-Verona em 3 horas e 18 minutos, Roma-Milão em 2 horas e 59 minutos. O que acontece? Às vezes o passageiro ele quer passar um dia em Verona, por exemplo. Aí ele sai de Roma cedinho, por volta das 7 da manhã, por volta das 11 horas da manhã, ele já está no destino, passa o dia em Verona, pega um trem no final do dia e chega à noite. É um pouco cansativo? É, porém é possível, tá? E a gente precisa falar que isso é muito importante. Todas as estações na Itália, elas são muito centrais, elas não ficam distantes. Então, se o passageiro ele pega um voo, tem todo o tempo de deslocamento de um aeroporto para o centro. No caso de descer, por exemplo, em Roma, ele vai descer na Termini, que é bem ao centro de Roma. É super tranquilo, tá? Os trens, o Frecciarossa, como o Pablo falou, eles marcam que o Frecciarossa 1000 chega até 400 quilômetros por hora, mas ele não chega a dar 400, dá 300 e pouquinho mesmo. Eles têm Wi-Fi gratuito, tomadas para serviço de bordo, uma coisa que é sempre todo mundo pergunta, tá? Todo o trem da Trenitalia, ele tem um vagão bar, tá? Onde o passageiro consegue ir, comprar um snack, um cappuccino, um suco, um refrigerante, dependendo da categoria, tá? É mais fácil.
Por exemplo, essas são as principais rotas, né? São as mais vendidas que a gente opera pelos trens da Trenitalia. Milão-Veneza, Florença-Pisa, Veneza-Verona e Verona-Milão. Todas essas, o passageiro consegue já sair daqui com seus bilhetes marcados para o dia. Só um detalhe, o caso do Florença-Pisa, ele é um trem regional de 1 hora de duração. Dificilmente quem vai a Pisa vai para ficar 1 ou 2 noites. Normalmente é ida e volta no mesmo dia. Então, já tem um trem disponível para que o passageiro faça isso. Tá? Vou explicar um pouquinho mais sobre as categorias do Frecciarossa, tá? Ele é dividido em 4 categorias, né? A gente pontua como 2 de segunda classe e 2 de primeira classe. Então, a Standard é a categoria inicial, a Premium é uma segunda classe um pouquinho mais refinada, a Business é a primeira classe regular e a Executive é equivalente a uma Business de voo, tá? Uma primeira classe de voo. Vocês podem notar que no caso da Executive, ela tem uma poltrona super confortável e essa poltrona ela é muito interessante porque ela é giratória. Então o passageiro às vezes fala, nossa, mas eu tô sentado de costas para o meu acompanhante. Não, ele pode virar a poltrona à vontade para a posição que ele preferir, tá? As categorias do trem. Deixa eu explicar um pouquinho. Opa! Aí eu tenho também, vou explicar sobre os trens regionais e o Frecciabianca. Eles são trens que também têm a possibilidade do passageiro já sair daqui com seus bilhetes, porém o regional ele tem uma particularidade que eu acho bem importante a gente frisar. A Trenitalia, como ele não reserva o assento, ela disponibilizou um web check-in para aquele trem. Então, quando você faz a reserva no sistema, você escolhe determinado horário, por exemplo, às 11 horas da manhã, só que esse horário você pode alterar. Então, ele te dá a possibilidade, a gente te manda um link, onde você seleciona que você quer aquele horário mesmo, ou você troca para um outro horário que seja mais conveniente para o passageiro. Assim, dá a garantia de que o teu passageiro tem um horário para embarcar e os trens não ficam lotados. A ferrovia consegue dimensionar muito bem isso, principalmente na alta temporada. No caso de um Florença-Pisa, que a gente tem uma demanda altíssima no verão, é sempre aquele frisson, né? Todo mundo quer fazer um trem regional na Itália e ninguém quer que o teu passageiro vá em pé. Então, os trens regionais, eles não marcam assento, porque eles têm uma demanda muito alta de horário de trens, o passageiro pode embarcar no horário que ele quiser, mas ele tem essa facilidade de escolher se ele quer ir naquele horário que ele reservou ou se ele quer alterar o horário. Caso ele queira ir no horário que ele reservou, ele vai entrar no site que a gente manda, vai printar o QR Code e vai ser o de embarque. Se quiser alterar, ele escolhe o próximo horário, tá? Isso eu particularmente acho um benefício fabuloso, porque antigamente o passageiro pegava um bilhetinho físico, ia como se fosse numa maquininha de ponto das antigas e selecionava o horário que ele ia embarcar. Hoje em dia é tudo online, tudo muito mais simples. Todos os bilhetes da Trenitalia, eles são eletrônicos e bilhetes de embarque, tá? Então, o passageiro não precisa ir até a estação, ir até o guichê trocar o bilhete ou selecionar. O que é muito importante na Trenitalia é sempre ter primeiro e último nome, tá? Do passageiro, apresentar o bilhete junto com o passaporte. Às vezes o fiscal pode pedir uma reserva de hotelaria, mas isso é muito raro, tá? Todos os trens, eles informam, né, que os Frecciarossas têm vagão bar e portal de entretenimento, com filme, jornais, revistas. Aqui eu coloquei algumas fotinhos para vocês verem as principais diferenças, né, entre o Frecciarossa, o Frecciargento, o Frecciabianca e os regionais. O Frecciarossa é o nosso trem linha premium. Frecciargento e Frecciabianca são trens também de alta velocidade, mas
são trens mais antigos. Quer dizer que eles são ruins? Não, eles não são ruins, mas para algumas rotas, principalmente em cidades mais antigas, os trens que vão chegar são Freccia Argento e Freccia Bianca, tá? Os trens regionais são esses que eu expliquei, que fazem, de fato, as distâncias menores para cidadezinhas pequenas. Tá? A proposta da Trenitalia é muito significativa em questões de sustentabilidade. Ela é uma das primeiras ferrovias a criar prática sustentável. Então, a cada trem que leva, sei lá, 500 passageiros, a gente economiza 2 voos. Então, pelo menos a parte deles eles estão fazendo para despoluir o meio ambiente, né? É uma ferrovia que oferece malha em todo o país, tá? Então, toda a Itália tem trem. O que não tem trem são cidades muito pequenas, mas chega um metrô. Então, sempre que a gente pensa, por exemplo, às vezes as pessoas falam, eu quero um trem até, deixa eu pensar uma cidade, deixa eu pensar aqui, a Torino, a Bolzano, são cidades um pouquinho menores, sempre tem um trem disponível, tá? No momento, o nosso trem Frison é o Milão-Tirano, que ele vai até a fronteira com a Suíça. É um trem regional, tá? E lá onde o passageiro conecta ao Bernina Express para fazer o trem panorâmico. O Milão-Tirano é o trem do momento. Então, se vocês tiverem algum... Inclusive, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida e já quiserem ir mandando no chat, fiquem à vontade. Aqui sobre as rotas costeiras, né, que é bem importante falar, que é Cinque Terre, Costa Amalfitana, Puglia, as experiências únicas, né, a conexão com o Bernina Express. O Bernina Express teve um boom, né, é um trem panorâmico mais procurado do momento. Então, uma opção para o seu passageiro que está saindo de Milão é fazer o Milão-Tirano num trem regional e fazer a conexão na rota da Suíça para fazer o Bernina Express. Dá para voltar e fazer ida e volta no mesmo dia? Até dá, mas não indicamos. Então, o ideal é que o passageiro fique pelo menos 1, 2 dias na Suíça e depois retorne à Itália, caso seu voo saia de lá. Tá? Uma informação importante, tá? Os trens da Trenitalia, eles têm uma antecedência bem longa de abertura. Ou seja, você consegue comprar alguns trens com 90 dias, 120 dias e os Frecciarossi 180 dias, tá? Alguns trens regionais demoram um pouco mais para abrir. Por quê? Porque daí eles dimensionam os horários que tem para seguir o fluxo, e aí abrem com 45, 30 dias antes, mas os trens de alta velocidade, que são os que as tarifas partem dos menores valores, eles abrem com 6 meses antes. Então, o que é interessante? Quanto maior a antecedência, menor o valor a pagar. Trem é igual aéreo, tarifa balcão é a tarifa mais cara, tá? Os trens na Itália, eles costumam sim ser pontuais, tá? Então, o trem, ele sempre fecha 1 minuto antes da partida. Então, por exemplo, o seu tempo está marcado para sair às 10h59 da manhã. Às 10h58, o trem fecha as portas e segue sua viagem. Existem algumas conexões com aeroportos, tá? Então, o Leonardo Express, que conecta Roma Fiumicino a Roma Termini, Milão Malpensa, que liga até Milão Centrale, o Pisa Galileu, que também é uma opção para fazer de trem regional até a estação de Pisa Centrale, outros aeroportos que também se conectam com trens da Trenitalia, Palermo, Trieste, Cagliari e Lamezia Terme, tá? Algumas coisas são importantes falar. Crianças na Itália é um pouco diferente dos outros lugares. Crianças são consideradas de 4 a 14 anos. Ou seja, se o seu passageiro tem de 4 a 14 anos, ele vai pagar uma tarifa CHD. E ele tem direito a assento, tá? Quando o passageiro é considerado infant de 0 a 4 anos, ele viaja gratuitamente no colo dos pais. Então, por exemplo, eu entendo que às vezes uma criança de 4 anos é um pouquinho maior. Se os pais fizerem questão de que aquela criança tenha assento, precisa pedir esse tipo de reserva para a gente, que a gente explica aqui como deve ser feito, tudo offline a gente
consegue dar melhores detalhes, tá? É muito importante outro ponto também. Reembolso e política de troca, tá? A Trenitalia, por ter várias categorias, dentro de cada categoria, várias classes, né? Tem um tipo de tarifa diferente. Cada tarifa tem uma regra. Existem tarifas super promocionais sem reembolso, sem alteração. Existem tarifas que têm reembolso com antecedência e multa. Existem tarifas que não reembolsam. Então, tudo isso precisa ser checado antes da emissão. Tem para selecionar a tarifa, tem lá a regrinha dela. Tá? Por aqui, a grande maioria das tarifas que tem reembolso, a gente só consegue fazer 3 dias antes. Ah, mas meu passageiro está na estação, o trem dele foi cancelado, aconteceu alguma coisa. A própria estação tem o hábito de realocar o passageiro. O trem dele atrasou, a própria estação consegue informá-lo qual vai ser o novo número do trem, ou se vai se manter o mesmo, se alterou a plataforma. Dicas, né? Vamos lá. A Trenitalia e os trens da Frecciarossa não tem uma regra específica para bagagem. Eles permitem, em sua grande maioria, uma mala de 10 quilos e uma mala de 23 quilos. Tá? Eu sei que tem passageiro que adora viajar com um monte de mala, mas pensa, quanto mais mala ele levar, mais mala ele tem que carregar. Ele não vai ter despacho de bagagem ou ajuda para colocar as malas dentro do trem. Ele vai ter que carregar nas estações, acomodar dentro do trem. Na entrada de cada vagão tem aquele armário de metal, né, que a gente costuma falar, onde o passageiro acomoda suas bagagens. E claro, né, é responsabilidade do passageiro cuidar dos seus pertences, né? Então, o ideal é quanto menos mala se levar, mais tranquilo vai ser. Deixa eu pensar se eu fiquei devendo mais alguma informação para vocês sobre... eu acho que é isso. Agora eu vou abrir um minutinho para as dúvidas de vocês e vou dar uma olhadinha aqui no chat. Se tiver alguma coisa, a gente responde juntos, eu e o Pablo. Calma aí. Deixa eu olhar o chat. Mireli, uma coisa importante agora também para falar, que a gente tem agora um seguro. É um seguro de viagem normal, como que todo mundo conhece, é o típico seguro que, não vou dar nome, mas tem vários, né? 3, 4, 5 seguros aqui, mas o seguro da TT Operadora tem seguro sobre as malas que vão no trem. É o único seguro que cobre as malas, é simples. Se alguma pessoa perde ou quebra na mala em cima do trem, vai chegar na estação principal, faz um BO e a gente, o nosso seguro cobre até $800, se não me lembro, e isso é exclusivo da TT Operadora. Nenhuma outra operadora seguro tem isso daí. Operadora é seguro que cobre todo o que é o seguro normal, mais as malas no trem. Isso é uma notícia muito boa que já faz tempo que vemos elaborando esse seguro, né, Mirelle? É verdade, bem lembrado. Esse é muito importante, principalmente, você oferecer um seguro que cubra questões de mala ou cancelamento para o seu passageiro, porque alguns casos excepcionais é só o seguro mesmo que vai cobrir. A ferrovia não consegue se responsabilizar por danos a bagagens, enfim. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas e respostas e a gente tira algumas dúvidas. Me perguntaram sobre o trem icônico com vista no momento. É o Bernina Express. É um trem panorâmico suíço, que tem uma das rotas mais bonitas, reconhecida pela Unesco, e ele faz uma conexão italiana-suíça. Então, o passageiro pega um trem regional de Milão, vai até Tirano, aonde sai o Tirano Bernina Express, pode ser feito tanto no Bernina quanto no Trinino Rosso, que é um trem regional, vai fazer Tirano Ashur ou Tirano Samoritz, Tirano Pompresina, dependendo da época e season do trem, tá?
Está na moda esse trem, né? Ou seja, Tá na moda. Eu queria. tem que explicar que o trem que sai da Milano Centrale vai até a cidade italiana de Tirano, bem na fronteira. Eu fiz agora, eu voltei agora de lá e é muito simples porque o trem chega na estação de Tirano, onde termina, e do lado estamos falando 80 metros, está a estação suíça da SBB. Então, é uma coisa fantástica. E dá tempo, tranquilamente, dá umas 2 horas para você chegar desde Milano a Tirano, comer alguma coisinha e sair no Berlin Express, que realmente nunca vi que tivesse assim. É que a paisagem dele está na moda, esse trem, mas as passagens são fabulosas. Embora também a parte italiana é lindíssima, estamos falando dos Alpes. É lindíssima. Outra pergunta também, Roma-Veneza tem trem direto? Sim, 3 horas e 59 minutos. Tem trem saindo a cada meia hora. Então, é uma gama de trens muito grande. Então, fiquem à vontade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sabe que não falamos dos lounge. Então, tem algumas estações de trem na Itália, são 5, Roma, Milão, as principais Firenze, que tem lounge. Então, é lounge como de companhia aérea. Então, você entra, se apresenta o bilhete, petisco, bebidas, né? Então, e elas são business, acessíveis, né, apenas para a categoria executiva. Exatamente. Tá? Perguntaram também se conseguem fazer reserva de grupos. Sim, conseguimos fazer reserva de grupos, porém a gente precisa de uma antecedência mínima a 30 dias antes da partida. Tá? Grupos, principalmente de verão na Itália, a gente não consegue fazer 10 dias antes, 15 dias antes. Eu preciso de uma antecedência mínima para conseguir o bloqueio com a ferrovia. Deixa eu só ver. Tem uma pergunta aqui sobre o Ítalo, a gente deixa para um próximo webinar. Sim, a gente vai disponibilizar o treinamento gravado. Amanhã a nossa equipe de marketing manda. Entre amanhã e quinta-feira a gente encaminha. E, bom, acho que... Olha, a Camila perguntou aqui sobre alterar o horário dos trens regionais sem custo. Sim, é sem custo. Essa alteração tem que ser feita diretamente no link que a gente manda. Você pode selecionar, ficar naquele horário ou clicar em Modify. Ali você modifica para o horário que seja mais interessante para o passageiro, respeitando a data. Você não consegue alterar a data por ali, só o horário mesmo, tá bom? Daí, essas informações, quando a gente tiver um outro caso, a gente consegue explicar nesse e-mail que a gente sempre manda no final da compra, a gente encaminha. Deixa eu ver, liberar a tela para contatos. Deixa eu deixar os contatos aqui na tela para vocês. De qualquer forma, a gente vai mandar junto com a gravação do webinar todos os contatos, tá? O nosso e-mail para cotações, dúvidas de trem principal é o trem@ttoperadora.com.br, tá? A gente também tem atendimento via WhatsApp e telefone sempre a partir das 14. Bom, eu acho que é isso a minha parte. Pablo, acrescenta algo mais? Tem mais alguma coisa? Não, acho que não, que fiquem atentos, porque a gente vai ter sempre esses webinars, a gente vai falar já falamos que já fizemos de trens no Canadá, vamos falar de trens da Espanha, trens na Alemanha. Então, lembrem aquilo que eu falei, que cada companhia tem suas próprias regras, né? Então, o que a gente falou da Trenitalia não serve para a Holanda, não serve para a Inglaterra, então, fiquem bem atentos a isso. Por isso é bom participar dos webinars, porque na hora que o passageiro vai para a Itália e depois vai para a França, muda a coisa. Não muda muito, mas muda. Vocês sabem como são essas coisas das regras, a gente já sofre muito com as companhias aéreas, né? Que te permite esqui, 2 malas, uma não, um adulto. Então, lembrem isso. Fiquem atentos para outros webinars. Não sei qual será o próximo, né? A gente vai estudar agora qual vai ser o próximo. É conforme a procura. E esse ano, você sabe, a Itália estourou. Esse ano a Itália estourou, foi um sucesso de vendas. Acho que nem vocês sabiam que ia estourar como estourou a Itália, né? Tomara que este 2025 também venha com muita clientela. Eu acho que uma vez que as pessoas começam a falar, fui para a Itália, para o vizinho, mais e mais.
mas não vejam o trem como só um meio de transporte. Vejam ele como uma experiência, porque para o brasileiro é uma experiência. Não é, ou seja, o italiano pega o trem normal, né? Para ele é coisa simples, mas para o brasileiro é uma coisa única. Imagine seu passageiro viajar numa business ou viajar numa executiva e com um menu de 7 pratos, sabe? E com o que eu falei vendam a classe mais alta, vendam a classe mais alta para ele. E não é uma coisa absurda, isso que é interessante. Não é uma tarifa aérea, não é um hotel 5 estrelas, não. Vendam sempre aquilo que é completamente diferente, certo? E ele vai agradecer, vai voltar, vai falar, gente, você não sabe o que são os trens italianos. É uma coisa fantástica. Para mim, que eu sou fanático de trens e que conheço os trens, eu fiquei, bom, já estou utilizando, mas ficou impressionado, sim, pela qualidade do trem italiano. Então, acreditem em mim e que depois vou lhe dar outras dicas, mas amo os trens italianos. E quem gosta de comida, então vou te falar, coloquem ele na executiva, porque e também o bar, fazendo comparações com os diferentes vagões, restaurantes, bares da Europa, a variedade que eles têm, então, os vinhos que eles têm no trem, é coisa maravilhosa. Então é isso. Por agora, qualquer coisa estamos às ordens, como falou Mirelle, e lembrem que o que for de trem é com a gente. Tá bom? Muito obrigada a Vamos nos todos e despedir. até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado pela audiência.